Circle of Inevitability, capítulo 912. Rastreamento. Lumian olhou para os fragmentos de espelho escuros e opacos no chão, confiando em sua percepção espiritual por alguns segundos antes de dizer: há um problema com o cadáver do oráculo, mas não sei o porquê. Franca perguntou incerta. Agora que o espelho está quebrado, o cadáver do oráculo caiu nas profundezas do mundo dos espelhos, perdido em seus fluxos turbulentos. Cada espelho tinha uma área correspondente atrás dele. Eles eram conectados por túneis escuros e ilusórios, formando o mundo dos espelhos. Uma vez que um espelho quebrava, a área correspondente atrás dele imediatamente se desintegrava. Se as coisas colocadas ali não pudessem escapar a tempo pelos túneis semelhantes a teias de aranha, elas seriam engolidas pelos fluxos turbulentos do mundo dos espelhos e arrastadas para suas profundezas. O ambiente e os perigos ocultos ali eram fatais para Beyonders sem uma forma de criatura mítica completa. Quando um espelho quebrava, ele essencialmente formava mais espelhos, porém menores. No entanto, de um conceito místico, ele havia sido destruído como um todo, perdendo completamente seu simbolismo e função originais. Os novos espelhos produzidos precisavam de tempo para evoluir suas próprias áreas atrás deles, conectar-se com o vasto mundo dos espelhos e se tornarem espelhos com conceitos completos no misticismo. Em outras palavras, por um período de tempo, esses fragmentos de espelho não podiam ser usados para refletir inimigos, transmitir maldições ou atravessar o mundo dos espelhos, embora isso não afete os espectros que os usam para saltar entre espelhos. Claro, Lumian simplesmente destruiu o espelho com o fogo da destruição, então os fragmentos formados foram completamente destruídos em um sentido místico e não puderam evoluir áreas atrás deles. Isso impediu que inimigos em potencial localizassem e apontassem a localização específica de Lumian e dos outros. Lumian disse cuidadosamente: o cadáver do oráculo foi de fato levado pela turbulência espacial do mundo dos espelhos. Até mesmo os anjos achariam difícil mergulhar fundo no mundo dos espelhos para encontrá-lo e trazê-lo para fora, a menos que sejam anjos do caminho da porta, como a Madame Mágica, ou as anjos demônias com profundo domínio do mundo dos espelhos. Mas isso não significa que o cadáver do oráculo irá vagar nas profundezas do mundo dos espelhos para sempre até que seja completamente dilacerado e aniquilado pelos perigos de lá. Há uma chance de que, depois de algum tempo, ele possa ser jogado para fora do mundo dos espelhos por turbulência espacial, emergindo de um espelho aleatório. O mundo dos sonhos do Senhor Tolo é principalmente esta cidade. Se o cadáver do oráculo sair de um espelho, temos uma maneira de encontrá-lo e confirmar qual problema ele tinha. Jena entendeu o que Lumian queria expressar. Lumian sorriu: sim. Vamos esperar pacientemente por enquanto, até que a intuição espiritual nos dê uma dica. O cadáver do oráculo Danites foi escondido por ele e tinha uma estreita conexão mística com ele. Franca assentiu, pegou o telefone e começou a navegar pelos tópicos mais comentados, às vezes rindo alto e compartilhando a alegria com Lumian, Jena e Anthony, às vezes discutindo com eles se certas notícias tinham significado simbólico no sonho, ou estavam relacionadas ao estado atual do Senhor Tolo. Quando Ludwig terminou sua sexta tigela de macarrão e também estava olhando para seu telefone, Lumian, que ocasionalmente mostrava um sorriso, levantou a cabeça e disse em voz profunda: o cadáver do oráculo deveria ter deixado o mundo dos espelhos. Use rapidamente a adivinhação por espelho mágico para confirmar sua localização específica. Franca pegou um espelho. Lumian balançou a cabeça e riu baixinho: não há necessidade de passar por tantos problemas. Ele voltou seu olhar para Ludwig. Ludwig colocou a mão direita na boca, vomitou algumas vezes e vomitou um pequeno tufo de cabelo amarelado.
Podemos determinar a localização diretamente usando os cabelos do oráculo, explicou Lumian. Quando você pegou um tufo de cabelo do cadáver e escondeu no estômago de Ludwig? Franca perguntou espantada. Lumian respondeu com um sorriso. Ontem à noite, antes de dormir, quando Anthony estava de vigília noturna. O oráculo morreu tão repentinamente e bizarramente, é claro que eu tive que me proteger contra a reanimação do seu cadáver. Esconder um pouco do seu cabelo no corpo de Ludwig pode anular a adivinhação e a profecia. Dizendo isso, Lumian segurou o pequeno tufo de cabelo amarelado levemente úmido e se levantou, dizendo, vamos. Quase simultaneamente, ele queimou parte do cabelo e espalhou o resíduo na superfície de um espelho. À medida que o resíduo penetrava, o espelho emanava uma luz escura e aquosa, refletindo uma cena. Havia paredes manchadas de óleo, uma área muito espaçosa, um chão coberto de poeira e excrementos de ratos, grandes janelas de vidro bastante sujas, e o cadáver do oráculo Danites caído no chão em frente a uma vidraça. Parece uma fábrica abandonada, as máquinas foram movidas, Franca comentou após uma olhada. No subúrbio, a menos de 10 quilômetros de nós, Lumian acrescentou mais informações. Teletransporte acabou? Jenna perguntou. Lumian podia contar com a travessia de espelhos para ir diretamente para outro espelho localizado a 10 quilômetros de distância, e agora ele havia travado na janela de vidro que havia ejetado o cadáver do oráculo. Mesmo sem saber a posição, ele conseguia sentir espelhos a 500 metros de distância e pular para eles em segmentos. Além disso, seu teletransporte ainda poderia ser usado, mas estava restrito ao posicionamento dentro de 1 quilômetro. Além disso, ele precisava ter estado lá antes ou ter as coordenadas corretas, com o alcance mais distante sendo a borda do mundo dos sonhos. Lumian assentiu levemente, deixando seus companheiros de equipe se agarrarem a ele, e os levou até o espelho que Franca havia colocado na mesa. Passando por um túnel escuro e ilusório, eles de repente mergulharam nas profundezas do mundo dos espelhos, caindo em direção à janela de vidro que haviam localizado. Em meio à tontura de Anthony, as 5 pessoas apareceram simultaneamente no vidro sujo da fábrica abandonada. Lumian não demorou, rapidamente detectou outros espelhos num raio de 500 metros e saltou por eles. Eles apareceram no último andar do prédio de escritórios ao lado da fábrica abandonada, deixaram a janela de vidro servindo de espelho, cada um se escondendo, e olharam em direção ao local-alvo. Desse ângulo, eles conseguiam ver o cadáver do oráculo Danites. Não mastigue, apenas segure na boca. Lumian entregou um pirulito a Ludwig para mantê-lo quieto. Franca e Jenna já estavam examinando cuidadosamente o cadáver do oráculo, descobrindo que, por ele ter sido escondido no mundo dos espelhos, não havia sinais de decomposição ainda. Mas fosse o rosto sem sangue, os olhos congelados de medo ou outros detalhes, tudo indicava que o oráculo estava morto há mais de 10 horas. Nada de anormal, Franca murmurou silenciosamente. Lumian permaneceu imóvel, observando pacientemente. Depois de quase 5 minutos, na linha de visão deles, os dedos do cadáver do oráculo de repente se contraíram. Droga, incrível, de volta dos mortos? Franca instintivamente admirou em seu coração enquanto se assustava. O cadáver do oráculo Danites primeiro moveu os dedos e depois levantou o braço. Por fim, ele se levantou lentamente, com uma expressão dura e seus profundos olhos azuis não mais transbordando emoção alguma. Realmente reanimado? Arrepios subiram pelos braços de Jenna. O cadáver reanimado de Danites caminhou em direção ao exterior da fábrica abandonada, nem rápido nem devagar. Ele saiu da área deserta da fábrica, em direção à beira da estrada, e ficou ali parado, sem expressão.
Não demorou muito para que um táxi verde vazio passasse, e o cadáver de Danites levantou o braço direito, chamando-o. Quando o táxi parou na frente dele, ele abriu a porta lentamente e sentou-se no banco de trás. Franca esfregou as bochechas com as duas mãos. Porque isso parece ainda mais horripilante do que o mundo real. O caminho da morte manipula cadáveres? Lumian não liderou imediatamente os membros de sua equipe para rastrear o táxi, porque o espelho infundido com resíduos de cabelo de Danites ainda mostrava o estado atual do cadáver do oráculo. Franca e Jena tentaram a adivinhação por espelho mágico para determinar o que estava acontecendo com a reanimação do cadáver do oráculo. Não está funcionando. Aqueles seres que sabem muito e são relativamente seguros não estão respondendo. Eles não estão no sonho do Senhor Tolo. Franca descobriu que só conseguia fazer uma versão simplificada, que era perguntar sobre sua própria espiritualidade da adivinhação por espelho mágico. Jena confirmou sua descoberta. Sim, minha adivinhação por espelho mágico também falhou. Lumian levou um momento para refletir antes de responder. No mundo dos sonhos do Senhor Tolo, os sujeitos de investigação para a adivinhação por espelho mágico, além da própria espiritualidade, devem ser apenas aqueles deuses verdadeiros que podem se projetar diretamente. Mas devemos garantir que a projeção correspondente exista no momento da adivinhação e que o nome honroso recitado não esteja errado. Indagar sobre outras criaturas existentes no mundo espiritual local pode ser equivalente a perguntar ao Senhor Tolo ou àquele digno celestial. Podemos obter a melhor revelação, ou podemos ser diretamente expulsos do sonho. Também não temos as descrições corretas dessas criaturas. Quem ousa perguntar aos verdadeiros deuses? Franca disse suavemente. Lumian sorriu de repente. Ainda há uma escolha, aquela com os resultados de adivinhação mais precisos. Os portadores das cartas dos arcanos maiores mencionaram isso nas informações, é um espelho mágico pertencente ao Senhor Tolo. Ainda não chegou a esse ponto, não é mesmo? Franca estava bastante resistente. Lumian respondeu sucintamente, seu olhar ainda fixo no espelho que mostrava a situação do cadáver do oráculo. Depois de mais de 20 minutos, o táxi parou na entrada de um hospital com excelente paisagismo e um prédio muito bem projetado. Lumian e os outros imediatamente viram a placa do hospital, Hospital Mushu. Hospital Mushu. A morte do oráculo está relacionada à árvore mãe do desejo? Franca murmurou confusa. Lumian não respondeu, observando enquanto o cadáver reanimado do oráculo Danites tirava do bolso um telefone com várias chamadas perdidas, escaneava um código para pagar a tarifa e caminhava lentamente em direção ao prédio ambulatorial do Hospital Mushu. Assim que o cadáver passou pelo portão, o espelho de Lumian ondulou com ondas, emanando escuridão, e rapidamente voltou ao normal, não mostrando mais a posição atual do oráculo. Quero me teletransportar para perto do Hospital Mushu, entrar e ver para onde o cadáver do oráculo irá, disse Lumian, desviando o olhar. Franca comentou calmamente, um cadáver não deveria ir para o necrotério? Jena então disse a Lumian, é melhor você mudar sua aparência antes de entrar. Pode ser mais fácil se expor dentro do Hospital Mushu, e não podemos afetar sua identidade atual. Mentira sozinha pode não ser o suficiente. Lumian ponderou brevemente, sem perder mais tempo. Ok. Enquanto ele respondia, seu cabelo preto começou a crescer mais. Ponto.